Olá! Mais uma vez aqui para dar aula de mecânica dos solos para vocês. Hoje nós vamos estudar sobre índices físicos, particularmente umidade, certo? Aula passada nós estudamos como é a formação dos solos, os intempéries. E se você está chegando aqui e não sabe o que está acontecendo, essas são as aulas remotas para o curso técnico em edificações da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Então, se você chegou agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui se você quer que melhore alguma coisa e nós estamos aqui para fazer uma educação de qualidade. Então, sem mais, vamos lá, certo, pessoal? Índices de umidade. Então, o solo, ele é composto de partículas sólidas, né? Que essas partículas, dentro dela, a gente apresenta vazios. E esses vazios, eles são preenchidos por água ou ar, né? E temos então três fases. Então nós temos a fase sólida, líquida e a fase gasosa, né? Então nós temos a representação aqui, né, de como se fosse um solo, né? Então nós temos uma fase líquida, uma fase gasosa, né, e uma fase sólida, certo? Fechou, abriu. Vamos lá. Então, o comportamento do solo ele depende das quantidades relativas de cada uma das fases constituídas, né? Nós chamamos isso de índices físicos. Então, são a relação dessas fases, tá certo? Então, a gente vai estudar qual é a relação dessas fases dentro de um solo, tá bom? Então, nós devemos ter em mente os diversos estados que um solo pode estar sujeito, né? Que sendo afetados pelos fatores naturais, como chuva, os intempéries, né? Ou não, que não são naturais, como a compactação, a mecânica, os cortes que acontecem no solo, né? Então, para identificar o estado em que se encontra um determinado solo, num dado momento, a gente utiliza os índices físicos, certo? Que seria ele? O PS, que significa o peso do solo, das partículas sólidas, PA, que é o peso da água, né? O peso do ar a gente considera desprezível, né, pessoal? Porque a gente não está trabalhando a vácuo. O VS, que é o volume dos sólidos, né, das partículas sólidas. O VA, que é o volume da água. O VAR, que é o volume do ar. E o VV, que é o volume dos vazios. Então, esses são os índices que temos que considerar. Então, é as grandezas que estão envolvidas nos índices físicos, tá bom? Aí aqui, por exemplo, tem uma ilustração de como seria, né? Por exemplo, todo solo, né? Todo solo, ele é constituído pelo peso da água, o peso do ar e o peso das partículas sólidas, né? E todo o volume do sólido, o volume total, ele é constituído pelo volume dos vazios, que seria o volume da água e o volume do ar, mais o volume dos sólidos, tá certo? Então vamos lá. O meu peso total, ou seja, o peso daquele sólido, daquele solo que você tirou, daquela amostra que você tirou, seria qual? O peso total é igual ao peso, o peso total seria o meu peso das partículas sólidas mais o meu peso da água, certo, gente? E o meu volume? O volume dos vazios, né? O que são vazios? É aquilo que preenche os meus sólidos, aquilo que fica. Eu tenho uma partícula sólida e eu tenho o preenchimento, fica vazios. Então, qual é aquele volume ali? Seria o quê? Seria o volume da água, porque a água preenche os vazios, mais o volume do ar, que o ar também preenche os vazios, certo, pessoal? Quando a gente for fazer as nossas questões, vocês vão entender que muitas vezes esse volume do ar é desconsiderado, mas outras vezes não, tá certo? E o meu volume total seria o quê? Meu volume total, pessoal, seria o meu volume das partículas sólidas mais o meu volume do ar, mais o meu volume da água, certo? Considerando que se eu tenho que volume da água mais volume do ar é igual ao volume dos vazios, eu posso dizer que o meu volume total é igual a quem? O meu volume das partículas sólidas mais o meu volume dos vazios, certo? E quais são as unidades? Quais são as grandezas? Quais são as unidades que a gente utiliza? Né? As unidades de medidas. Lembra que eu falei sobre unidades de medida para vocês?
Então, tem que a unidade estar correta, pessoal, para que a gente saiba trabalhar, né, na medida certa, na medida correta. Então, para o peso, né, para a massa é diferente de peso, pessoal, mas eu vou falar de peso aqui, peso. Então, eu sei que massa é diferente de peso, certo? Eu não estou errando. É porque, né, nesse livro, nessa apostila que eu estou seguindo, né, ele fala de peso, ele não fala de massa. Então, eu não quero confundir a cabeça de vocês, tá certo? Mas eu entendo que massa é diferente de peso. São duas grandezas diferentes, tá bom? Mas vamos focar aqui no peso, certo? Não vamos focar na diferença deles. Então, para calcular a unidade que eu utilizo no peso, pessoal, é a grama, o quilograma e a tonelada, certo? E a unidade que eu utilizo para o volume é o centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. Então, temos que se atentar para isso, pessoal. Por quê? Porque a unidade de medida, se eu tenho um volume da água, né? Eu tenho um peso da água e um volume da água, por exemplo, em unidades diferentes, eu tenho que transformar, certo? Yasnaya, mas peso vai somar com volume. Mas lá na frente, quando a gente for resolver as nossas equações, né, os nossos problemas, vocês vão entender a questão da transformação e a questão de a gente ter tudo, todas as unidades e medidas, né, tudo igualzinho para a gente poder resolver de forma mais fácil, tá bom? E, por fim, a umidade. O que seria a umidade, né? Umidade é a relação, né, expressa em forma de percentual, ou seja, a umidade é em porcentagem, certo, pessoal? Nunca esqueçam isso. Então, minha unidade da umidade é porcentagem, certo? Entre o peso da água, né, contida dentro do solo, mais sobre o peso do solo, certo? Vezes 100. Eu tenho que multiplicar por 100 para me dar a porcentagem, certo? Então, para determinar o teor de umidade no solo em um laboratório, a gente pesa a amostra do solo do jeito que a gente tirou do solo, certo? Então, do jeito que veio lá do solo, a gente pesa a amostra. A gente vai lá, leva na balancinha, né? E pesa a amostra, do jeito lá, do natural. Quando eu falo do natural, é do jeito que você tirou lá do solo, certo? Então, a gente pesa, então, tem o peso natural, né? Depois que a gente coloca numa estufa a 105 graus Celsius, eu vou ter o quê? O meu peso seco, o peso do solo, certo, pessoal? Então, o que acontece? O peso 1, que é o da amostra natural, é o peso do solo, mais o peso da embalagenzinha, né? Você vem aqui, deixa eu ligar aqui, pessoal. Você vem, aí tem uma vasilhazinha, né? Um recipientezinho de inox, por exemplo. Aí tá cheio de solo. Você tirou o solo lá e colocou, botei o solo, né? Então, esse solo aqui, levei para uma balança. Peguei, botei a vasilha aqui cheia de solo. Então, obtive um peso. Só que é só o peso da areia? É só o peso do solo que eu peguei? Não, pessoal. É o peso do solo que você pegou, mais o peso da vasilhinha, né? Que a gente chama de tara, pessoal, certo? Então, quando a gente vai tarar um objeto, ou seja, a gente vai deixar a tara, né, naquela balança, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego a balança, ligo a balança, certo, pessoal? Pego a vasilhinha seca, sem nada, coloco ela na balança. Aí lá nas balanças tem um nome assim, tara. O que é a tara, Yasnaya? A tara como é que eu posso dizer? É você memorizar um peso, né? Memorizar uma massa lá naquela balança, certo? Para quê? Quando você colocar dentro desse recipiente, né? Outra coisa dentro dele e colocar lá na balança, ele pesa apenas o que tem dentro do seu recipiente. Por quê? Porque você já desprezou a massa daquele recipiente, porque você já tarou a massa daquele recipiente, certo? Então, você tem que entender que o peso, né, total daqui, quando eu vou pesar lá o meu solo natural, é o peso lá da vasilhinha com o solo que eu tenho, mas eu quero só o peso do solo, só o peso da água,
certo? Então, o que que eu faço? Eu tenho que tirar essa vasilhinha. Então, eu vou lá e taro, pessoal. Coloco a vasilhinha lá na minha balança e aperto lá o nomezinho tara. Então, quando você colocar a água ou o solo dentro da vasilha, ele vai me dar apenas a massa desse solo ou dessa água. Eu acho que deu para entender, né? Mais ou menos como é isso. Então, por isso que eu exemplifico aqui, né? Na equação, que o peso da água seria o peso 1 menos o peso 2. E o peso do solo seria a amostra seca, ó, que passou lá na estufa a 105 graus Celsius, menos a tara, pessoal. Então, é só da massa seca, certo? É só daquele solo que eu tenho dentro da vasilhinha. Eu não quero saber de vasilhinha, eu quero saber do que tem dentro da vasilhinha, tá bom? Então, vocês têm que se atentar para isso, pessoal. Se numa questão vier menos a tara, aí você já sabe que tem que fazer direto. Mas se vier com a tara, vocês têm que tirar a tara, tá certo? Ok, pessoal, eu acho que é só isso. Isso mesmo, né? E o nosso querido... nós temos um teste, pessoal. Aqui eu vou ficar na frente, né? Eu vou botar aqui. Nós temos um teste que chamamos de Speed Test, que é um teste super rápido, que é realizado em campo, certo, pessoal? Esse teste consiste num reservatório metálico, né? Que ele se comunica com um reloginho que chamamos de manômetro, certo? E esse manômetro, ele me dá a pressão interna, né? Então, dentro desse reservatório é colocado determinada quantidade da amostra, ou seja, do solo, né? E juntamente com as bolinhas de carbureto de cálcio, certo, pessoal? Esse 2zinho aqui, ele é 2 aqui embaixo, que eu não consegui colocar, viu? Então, o carbureto de cálcio, então eles realizam uma reação, né, da água contida no solo com esse carbureto e ele resulta no gás acetileno, fazendo com que esse manômetro aqui, ele me dê uma certa pressão, certo, pessoal? Aí aqui tem uma tabelinha, estão vendo? Nessa tabelinha você realiza o cálculo e assim você sabe a sua umidade em campo, pessoal. Literalmente em campo, rapidinho, bem rapidinho, com esse ensaio chamado de ensaio de speed test, né? Então, essa é para realizar em campo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Tentei de forma mais explicativa. É bem complicado explicar para vocês e não saber se vocês estão entendendo. Se não entendeu, vocês têm a oportunidade de voltar esse vídeo quantas vezes vocês quiserem para assistir. Vocês têm a educação em suas mãos. Se tem alguma dúvida, vai lá no portal, deixa sua dúvida no fórum, pessoal. E para você que não é da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, se gostou dessa aula, ajude a professora aí, deixa no seu comentário o que é que eu posso deixar de melhor para vocês, que nós estamos aqui para levar uma educação de qualidade para vocês, tá bom? Desculpem aí os erros de gravação, certo? E até a próxima, pessoal. Beijo da prof, viu?